Olá, pessoal. Essa é a aula de reposição referente ao dia 28 de abril de 2022, no qual houve a paralisação dos servidores públicos federais. Então, o assunto da aula é um breve histórico do ensino de literatura no Brasil. E a gente começa, com o início também da educação formal no Brasil, que é lá no século XVI, com o ensino jesuíta. Vamos lembrar que não existia outra forma de ensino, nem outro tipo de colégio, a não ser dos jesuítas, assim, pensando em educação institucionalizada. E lá o ensino dos jesuítas era baseado nas clássicas 7 artes liberais, divididas em trivium e quadrivium. Então, o trivium eram 3 matérias básicas, que eram a lógica, a gramática e a retórica. E o quadrivium, as outras 4 matérias, que eram consideradas de nível secundário e preparatórias para o ensino superior, que eram a aritmética, a música, a geometria e a astronomia. Onde que entra a literatura nisso? Então, a literatura entra no trivium, ou seja, nos estudos básicos, que são principalmente a gramática e a retórica. Ou seja, o estudo do texto literário não era para finalidades de estudar a literatura em si, mas a literatura era usada como exemplo, de formas perfeitas, de formas melhores da língua. Então, ela era utilizada para estudar gramática e retórica. A literatura que se estudava, era principalmente a literatura clássica, grega e romana, em especial, a romana escrita em latim. Mas depois, mais para frente ainda, também se estudaram as obras portuguesas, no caso aqui do Brasil. Depois, mais para frente, a gente vai ver uma mudança lá no século XVIII. Vamos lembrar que os jesuítas são expulsos do Brasil, e no século XVIII começa a haver um ensino público que é responsabilidade do Estado. No século XVIII, esse Estado ainda é a coroa portuguesa. Então, na verdade, a saída dos jesuítas do Brasil, como o Brasil ainda era colônia, então deixou aqui bem bagunçado, Então, se vocês provavelmente já viram isso lá na disciplina de História da Educação, que os professores, por exemplo, eram contratados assim, era quem sabia mais ou menos de uma matéria, ministrava aquela matéria, então eram poucas escolas, de qualquer forma, como não existia assim uma formalidade nem muita regra para as escolas, para os colégios, então passaram-se a valorizar, começou o início assim de valorização dos escritores nacionais, ou seja, dos escritores brasileiros. Mas pouca mudança houve na forma da abordagem do texto literário, O texto literário ainda continuou sendo utilizado principalmente para se estudar gramática e formas da retórica. Também não existia uma forma padronizada de estudar a literatura, Então, cada professor que era responsável normalmente pela matéria ou até por uma escola inteira, ele estudava, ele podia decidir ou não abordar um texto literário, se o abordasse, tinha sua própria forma de fazer. O século XIX vem com grandes mudanças, Dentro do século XIX, nós temos a independência do Brasil e temos também a proclamação da República mais para frente. A independência do Brasil, em especial, ela vem com vem no contexto do romantismo, que aí há um grande fortalecimento da literatura brasileira como uma forma de criar uma narrativa de nação,
O ensino de literatura, então, passa a ser algo importante, né? Então, algo de destaque no ensino secundário. Em especial, né, os colégios que estão se formando na época, principalmente aqueles que formam a elite, que são, em especial, os colégios, dado esse nome, como, por exemplo, o famoso Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, as escolas militares e os liceus. Todos esses colégios, né, que têm como objetivo a preparação para o ensino superior, eles abordam a literatura como uma matéria necessária, né, entre tantas outras, né, uma das matérias necessárias para os exames preparatórios dos cursos superiores. No Brasil, esses dois cursos são, em especial, o de Direito e de Medicina. Então, como que é estudada a literatura, em especial a literatura brasileira, nesse contexto do século XIX, né? É muito mais assim como uma literatura contextual, uma literatura que vai falar de uma narrativa, né, de nação, com uma vertente histórica, muitas vezes, né? Então, é nesse sentido que a literatura é estudada. Então, não é nem uma forma de comunicação, nem necessariamente apenas para aprender gramática e retórica, mas ela torna-se assim um estudo mais contextual, que é uma coisa que a gente tem até hoje, embora, né, as indicações oficiais levem para outro rumo, mas é o que a gente já discutiu, que até hoje tem essa educação contextual, por movimentos de época, por destaque da biografia dos autores, né, e os movimentos literários. Nesse grande período, né, o que sucede lá ao século XIX, apesar de que a gente vai começar aqui de 1850, né, mas esse longo período que a gente vai destacar aqui, de 1850 a 1961, não vou entrar nos detalhes, porque isso é muito mais lá matéria da disciplina de História da Educação, mas foi um movimento assim de diversas reformas. Então, é uma reforma que sucede a outra no ensino, até chegar à LDB, né, a nossa primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é de 1961. Então, até esse período antes da LDB, nessas várias reformas, não há muito avanço no estudo da literatura. A literatura permanece como matéria a ser estudada na escola, mas o estudo dela é contextual, então é algo sobre o Brasil. E, né, dessa forma é que ela faz parte, né, do que se tem que estudar, dos conhecimentos, das matérias para os exames seletivos para os cursos superiores. De 1971, então assim, a LDB de 61 segue esse parâmetro, né? Antes da gente chegar aqui em 1971, é importante eu lembrar uma coisa, como vocês estão vendo, que a literatura, diferente de outras matérias que a gente tem se a gente for ver dentro do contexto, né, das disciplinas que a gente estuda na escola, né, a literatura, mesmo que não seja destacada como uma disciplina independente, né, isso é até uma coisa mais moderna, então não se estuda nem desde lá dos jesuítas até mesmo hoje, né, muitas vezes a literatura não é uma disciplina destacada, não é uma disciplina autônoma, mas é um conteúdo que sempre está presente, diferente de outros conteúdos que vêm e que vão, principalmente dentro das humanidades, né? Por exemplo, sociologia, a própria história, filosofia, são conteúdos de cultura, mas que nem sempre estão presentes, né, no itinerário do estudante brasileiro. Agora, a literatura, mesmo que seja pensada de maneiras ou bem pragmáticas, né, ou no sentido funcional da literatura, mas ela sempre está presente. Digo isso porque em 1971 até 1996 o que vigora é a reforma militar
do ensino, né? Então, a LDB de 1971 é considerada a LDB militar. Para a disciplina de língua portuguesa, há uma mudança muito significativa, porque ela é substituída, né, pela disciplina de comunicação e expressão. Então, não tem mais o estudo da língua portuguesa, mas tem esse estudo bem funcional, que é de comunicação e expressão, e durante toda essa época, como todo o ensino, é muito regrado para um objetivo específico, que era o da comunicabilidade, né, no sentido dado lá pelo governo militar, como se deve comunicar. Então, é uma coisa bem de parâmetros, né? É por gêneros, mas é como que esse gênero deve ser praticado. E a literatura entra nisso, né? Então, a literatura é uma forma de comunicação, e aí não é só a questão de como ela é abordada, mas também da seleção dos textos literários, né? A literatura passou a ser um estudo moralizante e, né, ainda voltado ao ingresso no ensino superior. O que é esse estudo moralizante? Então, se destacavam textos, em especial os textos dos autores românticos, do século XIX em geral, né, para ter essa visão de Brasil, para ter sempre essa moral da história. Então, essa coisa de recitação de poema, de decorar os textos, tal, sempre para ter uma lição de moral por trás do texto literário. E a outra coisa é isso, né? Estudar uma matéria, né, que cai, agora já temos vestibular, né? Nos anos 70 já tem vestibular. Então, é uma forma de se estudar para se passar no vestibular. Depois, lá em 96, né, com a redemocratização e tudo mais, vem a outra, a LDB da redemocratização, né, a LDB atual. A ideia, né, desse movimento de democratização ou redemocratização da época era a ideia de educação para todos. E, inclusive, né, isso inclui o ensino de literatura. Então, pela primeira vez, né, o ensino de literatura passa a ser algo importante para todas as classes sociais igualmente, né, uma matéria que deve ser levada para todos aí dentro dessa perspectiva do Antônio Cândido, por exemplo, né, de literatura como direito humano. Porém, né, na LDB, chamada de LDB liberal, né, a abordagem do texto literário é pragmática, e aqui pragmática mais ou menos no sentido da linguística, né? Então é da pragmática do texto literário, ou seja, estuda-se o texto literário para a formação do estudante em suas habilidades discursivas, né? Então, como que a literatura pode ajudar a lembra um pouco aquela retórica dos jesuítas, né? Então, como que o estudo de literatura pode ajudar a desenvolver as habilidades discursivas, de etos, etc., do estudante. Sem revogar a LDB, que está vigente até hoje, né? Em 2013 são publicadas as Diretrizes Curriculares Nacionais, as DCNs. E aí a literatura passa a ser uma prática discursiva de leitura. Então, a literatura, a partir das DCNs, ela é vista como uma forma de desenvolvimento da leitura. As DCNs, aliás, é que trazem essa perspectiva importante, né, de desenvolvimento da leitura para todo o estudo de língua portuguesa, que inclui a literatura. Então, para que serve estudar o texto literário? Serve para desenvolver o pensamento crítico e para desenvolver a percepção estética. Essa ideia não está revogada com a Base Nacional Comum Curricular de 2017, né? Então, continua com a perspectiva de se estudar a literatura
para desenvolver pensamento crítico e também para percepção estética, mas a literatura, ela acaba saindo. Nas DCNs, a literatura tem um espaço muito bem determinado. Mas, na BNCC, a literatura passa a ser um conteúdo transversal. Mesmo que no ensino fundamental tenha lá uma parte que é quase só para ela, né, que é a parte lá da estética, mas mesmo assim ela não está delimitada, né? E para o ensino médio, a literatura ela não tem nenhuma delimitação, não tem nenhuma caixinha para ela, inclusive. Né? Então, ela é mesmo um conteúdo transversal. E ela está voltada para quê? Ela está voltada para a leitura, para a formação de leitores. E que tipo de leitores? Os leitores fruidores, né? Então, aqueles que vão apreciar, vejam que tem a percepção estética, mas não é mais a percepção estética no sentido de aprender a estética do texto, mas a percepção individual da fruição, né? Isso que está mais dado ali na BNCC. Porém, da BNCC, nós vamos falar com um pouco mais de detalhes. Bom, esse é um breve histórico do ensino de literatura no Brasil, né? Então, eu falei rapidamente desses momentos. E aí, né, depois na aula, se vocês ainda tiverem dúvida, a gente volta a abordar, né, essa linha do tempo aqui que nós fizemos. E aí, se alguma coisa ficou em branco, ou se vocês não entenderam, aí vocês podem perguntar, tá bom? E aí, não se esqueçam de fazer a tarefinha que vem junto com essa aula, que é para contabilizar a sua frequência.